essa live aqui, né, por mais que o tema do pompoarismo que eu trabalho é voltado para o público feminino, existe pompoarismo masculino, existem cursos de pompoarismo para homens. E nessa live, como é aberto e qualquer pessoa pode estar assistindo, eu também fico disponível para qualquer homem que tiver qualquer dúvida, possa falar, né, tirar dúvidas, possa interagir também com a gente, tá? Os cursos de pompoarismo são fechados, de fato, para mulheres e eu faço vários encontros fechados também para mulheres. Mas aqui a gente está aberto para todas e todos. Eu separei algumas perguntas que as pessoas mandaram. Eu tentei fazer numa ordem que pudesse ficar mais... pudesse contar uma história para vocês, mas eu vou ficar muito mais atenta a qualquer comentário, qualquer dúvida que aparecer aqui. Então, as mulheres que já estão presentes, 7h40 eu vou lançar aqui uma promoçãozinha. Eu acho que a gente pode começar pelo básico, que ninguém perguntou isso, mas eu acho que é importante começar pelo básico, assim como a gente fez na live de Reiki. O que é o pompoarismo, né? Se a gente fosse poder explicar o que é o pompoarismo ao pé da letra, a gente estaria falando sobre uma ginástica íntima. Mas é muito mais do que isso. Muitas pessoas, infelizmente, ainda têm preconceito, não sabem o que se trata o pompoarismo, acha que tem um cunho sexual, sexista, e alguns cursos, infelizmente, ainda tem essa abordagem. Mas a origem é muito antiga, e eu vou até explicar sobre o pompoarismo tântrico, porque tem pessoas que diferenciam e eu, de fato, eu não sei porquê. Quando eu comecei a dar curso de pompoarismo, para mim era muito redundante falar sobre pompoarismo tântrico, porque para mim sempre foi a mesma coisa. Até que eu mudei o nome do meu curso para Pompoarismo Despertar Tântrico, que é o curso que eu dou durante 2 dias, sábado e domingo. E uma aluna que tinha feito um curso de massagem tântrica num espaço, foi fazer meu curso. E ela falou assim, nossa, realmente tem muito a ver com Tantra. Agora sim que eu entendi por que você chamou de Pompoarismo Despertar Tântrico, porque isso é muito tântrico. E eu fiquei assim, claro, é tudo tântrico. E aí, oi, Érica. Aí eu percebi que só eu pensava dessa forma. Claro que não só eu, mas eu tinha aquela visão do pompoarismo ser tântrico, mas tem muitas mulheres que nem sabem o que é tantra. Então a gente precisa informar, a gente precisa dizer o que é. Inclusive a gente precisa naturalizar a sexualidade, né? Esse é um tema que eu estou fazendo uma live aberta para isso. Vamos naturalizar esse assunto, porque fala sobre a nossa saúde. E aí essa aluna me chamou a atenção, falei, nossa, as pessoas não sabem que pompoarismo vem de uma origem do Tantra, né? Muitas teorias falam sobre uma origem vinda da China, da Tailândia, seja lá o que for, né? Que passou por aí também. Mas o pompoarismo vem de uma técnica chamada Sahajoli Sanchito, que é uma técnica do Tantra Yoga. Então, uma técnica muito antiga, que tem a ver com os princípios do yoga, onde as meninas, quando chegavam, né, e meninos, quando chegavam numa fase de mais ou menos 6, 7 anos, quando está finalizando a fase da primeira infância da criança, ou seja, é uma fase mais importante da nossa vida. É onde a gente constitui, de fato, o nosso ego, o nosso superego, onde a gente guarda os registros de bloqueios traumáticos. Então, é uma fase muito importante para a criança até os 7 anos, primeira fase da vida, da infância. Então, quando essa criança, né, nesse Tantra antigo, do Tantra Yoga, começa a chegar, né, nessa idade de 6, 7 anos, que a criança está desenvolvendo a sexualidade, e não está desenvolvendo uma genitalidade no sentido de sexista, né, mas está desenvolvendo a sexualidade saudável, que, como todo mundo tem, ela aprendia esses exercícios chamados Sahajoli Sanchito, que é nada mais do que a contração de um ponto energético chamado Bindu. Então, é um ponto que fica mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo. No nosso Hara Chakra, é do nosso centro de energia, aonde a gente acumula, onde está a nossa energia mais potente do corpo. Então, através de uma prática do yoga,
do Tantra, de uma filosofia também espiritual, energética. A pessoa, né, a criança, ela contraía esse ponto com uma forma de ativar essa energia. Então, no yoga, tem alguns exercícios como Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, que tem a ver com a contração desses pontos. Então, por exemplo, o Mula Bandha, que é a contração do períneo, tem a ver com ativar o nosso fogo para essa energia de fogo subir, né? E o Hara é para queimar as impurezas. Então, tem a ver com uma prática energética de purificação, de elevação de energia e de prolongar a vida. Então, porque você aumenta a energia vital. Então, você imagina só. Essa é a origem do pompoarismo. Oi, Tânia. É uma origem muito sagrada, muito além do que um simples curso sexista de mulheres aprendendo a fazer coisas com as bolinhas e botar para cima e para baixo para dar prazer para um homem. É muito além disso, né? É algo muito sagrado que a gente precisa falar também sobre isso. A gente precisa falar sobre um lado tântrico espiritual que tem aí. Quando eu falo do Tantra Yoga e desse lado tântrico, do Tantra, tem muitas vertentes também do Tantra, né? Tem o Tantra da linha da mão direita, tem o Tantra da linha da mão esquerda. Minha primeira iniciação foi através do Tantra da linha da mão direita, que é um Tantra mais filosófico, mais teórico. E depois eu fui desenvolvendo as práticas mais corporais, das meditações ativas. Fui indo muito mais para o corpo, através das meditações, e menos para a mente, como eu ia mais antigamente, né? E que eu fui descobrindo esse despertar do pompoarismo. Eu conto um pouco da história dessa descoberta mais no curso, mas uma das percepções mais claras para mim foi do aumento da energia criativa e da energia vital. Então você pensa, eu ainda não falei sobre sexualidade, sobre a saúde física do nosso corpo, né? Tanto de mulheres quanto de homens. E já tem muito conteúdo aí. Um conteúdo energético, espiritual, seja assim como você quiser chamar. E ainda mais, tem todo um conteúdo emocional por trás. A gente vem de uma sociedade com uma sexualidade muito reprimida. Então, uma sociedade com a sexualidade reprimida é uma sociedade neurótica. E aí não sou eu que estou falando. Papai Freud já falava isso. Ele falou isso, na verdade, né? Que as nossas neuroses vêm da repressão sexual. Então imagina que tipo de sociedade estamos vivendo e estamos acompanhando também, né, o que está acontecendo no país sobre uma sociedade neurótica, né, e doente. Então a gente precisa naturalizar a sexualidade, a gente precisa falar disso, a gente precisa levar para um lugar saudável. Deixa eu ver se eu posso completar aqui com alguma pergunta. Bom, tem uma pessoa perguntando sobre as questões da saúde física e emocional, acho que acaba complementando sobre isso, né? Sobre a história da repressão. Aqui, infelizmente, a gente não tem um tempo para falar o detalhe da história da repressão sexual, da repressão feminina, aonde isso começou, né? Mas, de forma bem resumida, assim, né? Quando, lá na época da Inquisição, né? Quando houve um documento chamado Martelo das Feiticeiras, você consegue ver aí no Google, que o Papa Inocêncio, na época, ele criou um documento que comparava a transgressão, a sexualidade, o sexo em si, com a transgressão à fé. Tem um motivo, porque eles precisavam ter um controle da natalidade, porque estavam tendo muitas doenças na época, pestes, e aí eles ligaram a sexualidade com a transgressão à fé. Ou seja, se você fala sobre esse assunto, se você toca nesse assunto, se você faz sexo, você está sendo um pecador. Antes disso, não existia, não era um pecado
mesmo para as religiões. E teve um marco histórico, né? E que isso está no nosso passado ancestral, dessa sociedade também ocidental. Então a gente vem, e essa repressão não é de agora, essa repressão não é da nossa família só, estrutural, né? É de uma estrutura muito antiga. Pense no que o nosso corpo guarda. E aí, né, se a gente for falar do corpo feminino, o canal vaginal e o útero, eles guardam memórias. E o pênis também, né? A gente chama vagina e pênis de nomes em sânscrito, que tem a ver com Tantra. Então a gente chama a vagina de Ioni. Ioni significa portal da vida. E Lingam, que é o pênis do homem, Lingam, é pilar de sustentação. Então essas são as representações da energia feminina e masculina para o Tantra. Essas são as representações também de Shiva e Shakti, são deidades hindus que falam sobre isso. Quando eu estava fazendo outro dia a live com o Gendarme e ele estava respondendo as perguntas, era mais fácil eu ver as mensagens de vocês. Agora fica mais difícil para mim. Então, a gente, né, tem essa história de repressão que o nosso corpo guarda. Existem massagens específicas de desbloqueio desses temas, né? Por exemplo, no canal vaginal, que a própria mulher pode e deve fazer. Imagina, isso não é falado. Isso é um tabu. Isso é, ai meu Deus, que, né? A gente precisa falar sobre isso. Isso é um estudo taoísta muito antigo sobre reflexologia sexual. Assim como tem reflexologia podal, né? Toques de desbloqueio da energia, que a energia fica estagnada, acumulada. Quando a gente movimenta o corpo, quando a gente se exercita, a gente está ajudando a energia a circular. E acaba que a gente, ocidental, a gente tem um comportamento de atividade física e até de fazer exercício muito para um ganho estético e externo. E a gente, poucos se falam dos órgãos profundos, da musculatura profunda, né? Que o Pilates, por exemplo, o Yoga, eles trabalham em cima disso. Mais ainda, na verdade, menos ainda se fala de musculatura específica, a musculatura pélvica, nos homens e nas mulheres, né? Quando às vezes eu começo a ensinar os exercícios e tem alguma aluna que fala assim, mas eu não consigo sentir esse músculo, eu não consigo perceber ele se mexendo. Então, porque a gente está muito desconectado, né? Se você faz um trabalho na academia de bíceps e você sente o seu bíceps, você tem mais consciência dele, e inclusive é um músculo que a gente usa mais, inclusive para estética, né? E a musculatura pélvica, né? E o abdômen, que não é aquele aparente, é lá dentro, lá nas vísceras, né? Como é que tá isso? A nossa pelvis é como se fosse uma cama elástica. Então, se ao longo da vida a gente não trabalha com ela, a gente não toca, a gente não estimula de alguma forma, é natural que tudo vai pesando, tudo vai ficando mais flácido. Então, a nossa cama elástica vai se abrindo. E isso ao longo prazo é arriscado, é perigoso. Quantas mulheres têm prolapso de útero, prolapso de bexiga e de intestino? E os homens também podem ter prolapso de intestino. Então, assim, um papo tão sério quanto esse, e aí é voltado para um lugar extremamente que muitas pessoas levam para um lugar sexual, que tem preconceito, que não quer falar disso. Ai, meu Deus, live de reiki que teve outro dia, eu quero participar. Live de pompoarismo, ai, meu Deus, se eu entrar, alguém vai ver que eu estou vendo. Gente, a gente está falando de saúde, a gente está falando de corpo. A gente está falando de uma parte de um corpo, como a mão, como o pé, né? Então a gente precisa desmistificar isso. Voltando ao assunto da origem do pompoarismo, né, do sarra de olho, de uma prática do Tantra Yoga. Então essas meninas, por exemplo, chegavam nessa idade dos 6, 7 anos, elas começavam a desenvolver exercícios de contração do bindu, desse ponto energético, para prolongar a vida,
para aumentar a energia vital e várias outras coisas assim. Então, é uma forma de você trabalhar a sexualidade de maneira saudável, com consciência. O que acontece com a nossa história aqui de repressão, né, a história mesmo de repressão, de sexualização, né? Porque é como se você fosse uma mulher, se você for uma mulher boa, tem que ser dessexualizada. Então há uma separação. Então, naturalmente, ou normalmente, né? Normalmente você vai deixando de se conectar com essas áreas mais primitivas e só conectando com essa região aqui. Inclusive, muitas pessoas procuram trabalhos espirituais, até religiosos, que só trabalham do quarto chakra para cima, né? Que só trabalha, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar o mundo sutil, mas chakra básico, aterramento, isso não é legal. Porque vai mexer com esses temas, vai mexer com os temas da sexualidade, com os traumas vindo desse lugar, vai tocar. Essa é uma palavra muito importante, o toque, o se sentir tocado, sabe? Entrar em contato de novo e tocar fisicamente. Então as pessoas começaram a desconectar da sexualidade e hoje em dia você vai fazer um exercício para estimular essa musculatura. As mulheres estão desconectadas, muitas mulheres estão desconectadas dessa região. Não sabe fazer a contração, por exemplo, do canal vaginal, com a musculatura separada. Às vezes contrai tudo junto, contrai glúteo, contrai abdômen, porque não consegue separar, não tem consciência corporal. E aí, isso não é porque você não sabe fazer, é porque faz parte dessa história que a gente se desconectou e a gente precisa se conectar de novo, a gente precisa falar disso. Eu acho que eu já falei, já expliquei sobre o que é o pompoarismo tântrico, por que eu chamo dessa forma, né? Eu gosto muito sempre de falar sobre o conceito de saúde. O que é o conceito de saúde pra gente, né? Porque até agora, pensa só que eu ainda não falei sobre a saúde física, ainda não falei sobre incontinência urinária, urgência, e vou focar mais nisso, as cólicas, disfunções hormonais, né? O conceito de saúde, a gente vê o corpo como um sistema, que é um sistema, um corpo que a gente chama de corpo energético, um sistema, um corpo emocional, psíquico, energético, emocional, psíquico, físico e social. Não necessariamente nessa ordem, mas tudo começa no sistema energético. Então, quando você tem um sintoma, um desequilíbrio, ele vai aparecer primeiro no campo energético. E às vezes a pessoa não percebe, passa por cima e segue a vida. E aí o seu sintoma vai precisar falar mais alto. E ele vai ir para outra região da sua vida. Por exemplo, no seu campo emocional. E começa a afetar de fato as suas emoções, sua psique, como um alerta, como, ei, tem algo aqui que você precisa olhar, tem algo que você precisa me escutar. E aí, às vezes, a gente passa por cima, mais uma vez, e a gente segue adiante. E aí, esse sintoma, ele vai precisar vir mais forte. E aí, o sistema social é como a gente interage um com o outro, né? E muitas das vezes, quando ele vem mais forte, ele já vem no corpo físico, em forma mesmo de doenças. Então, é onde ele está alertando. Ei, o seu desequilíbrio chegou na densidade do corpo. Olha para mim. Então, quando a gente está falando de alguma disfunção dessa área da sexualidade, né, seja um desequilíbrio hormonal, seja cólica crônica, seja incontinência urinária, seja um prolapso, seja uma anorgasmia, seja, no caso dos homens, que pode ter incontinência urinária também os homens, né? Pode ter prolapso de intestino, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce. Todas essas disfunções, ela tem antes uma origem emocional, psíquica e energética. Então, quando a gente vai falar de exercício de pompoarismo, a gente não está só olhando e tratando o corpo físico. E não está olhando e só tratando a parte sexual. Mas toda essa área
de primeiro chakra, toda essa área da nossa energia de base. Então, os temas que estão por trás, né, tem a ver de fato com, essa é a dica, com base. Né? O que foi a nossa base na nossa infância, na nossa primeira infância, lá até os 7 anos de idade? Né? Como que foi essa etapa? Quais eram as pessoas que estavam com a gente? Né? Como é que foi a relação com os seus tutores? Como que foi a relação com seus tutores, as pessoas mais íntimas, né? A confiança nessas pessoas, a abertura, o diálogo, havia diálogo, né? Como foi quando você começou a descobrir a criança, né? A descobrir a sexualidade? Eu não estou falando do adolescente, que é outra fase. A criança que explora, que percebe, né? O que tem ali, que é isso aqui, que não é sexual, né? É uma descoberta da sexualidade, não tem, é pura inocência. É pura inocente. Como é que eram esses adultos? Como é que esses adultos lidaram com essa parte? Então, tudo isso vai resultar consequências na vida adulta, seja de forma positiva, seja de forma nociva. Acho que essa é boa. Ih, gente, tinha parecido travado aqui pra mim, mas eu acho que não travou, não. Deu uma coisa na tela. Tá tudo certo aí? Tá dando pra ouvir direito? Bom. Tá. Eu vou continuar. Deu uma coisa aqui na minha tela que eu não sei se tá rodando. Mas eu vou continuar falando. Beleza? Sobre. Eu me perdi. Acho que essa pergunta aqui é boa, que tem a ver com isso. Bom, eu sempre falo sobre os cursos e essa visão que eu já estava falando, uma visão mais até machista, né, do pompoarismo, de mulheres e o tabu, né, de mulheres têm que aprender a fazer pompoarismo para agradar o homem e tal. Eu já fiz muito post sobre isso. E aí veio uma pessoa me sugerindo, fazendo uma sugestão para eu falar sobre isso. Então, olha só, nesse tempo aqui, nesses 25 minutos, eu ainda não falei especificamente das disfunções. Eu estou falando o tempo todo para te dar uma base sobre a questão do campo energético, espiritual, emocional, psíquico, que as origens dos nossos sintomas. Bom, já é um universo gigante para se falar muito e se praticar também, né? Então, infelizmente, muitas mulheres não chegam até nessa conversa ao vivo, vão ver depois. Muitas mulheres, infelizmente, não chegam no curso porque acham que que é um tema voltado para um cunho sexual. Então, assim, existe de fato, né, esse tipo de curso que, assim, não tem problema nenhum. Eu acho que o maior problema, porque eu acho que você tem que cuidar também da sua vida sexual, sim, né, sobre os prazeres. A questão toda é quando é um ensinamento voltado para a mulher aprender técnicas para dar prazer ao homem. O que acontece? Que, né, vamos combinar, num casal heterossexual, os dois têm que ter prazer, né? Então, cadê o prazer da mulher em primeiro lugar? E aí, nesse caso, são exercícios que ensinam a mulher a fazer movimentos no canal vaginal para prender, pegar e girar o falo. Mas o pompoarismo não vai para isso. Então, o pênis, né? Então, se tornou uma técnica totalmente falocêntrica, como é a nossa sociedade. Então, isso é muito limitador, isso é muito cruel para as mulheres. E as mulheres homoafetivas, onde elas estão nesse ensinamento. Então, o pompoarismo vai falar de prazer, sim, vai falar de prazer do casal.
Seja homem ou seja mulher. Seja dois homens, seja duas mulheres, seja uma mulher e um homem, não importa. Mas, em primeiro lugar, é o prazer pessoal. Mesmo que um homem está indo fazer um curso de pompoarismo masculino. Nesse momento, o primeiro lugar desse homem é o próprio prazer. E da mulher também é o próprio prazer. E aí essa mulher vai escolher qual tipo de relação que ela quer ter, e esse homem também vai escolher qual tipo que ele quer ter. Então, acaba que, infelizmente, muitos cursos não ajudam a gente, né, a nossa sociedade, a botar o pingo no i de forma correta. Ou de forma saudável, eu acho que essa é a melhor palavra. Quem entrou agora, às 7h40, daqui a 10 minutinhos, daqui a 12 minutos, eu vou vou dar um presente para quem estiver interessado no curso de pompoarismo, tá? Fica atento aí. Então, o pompoarismo, em primeiro lugar, é uma prática de saúde, é uma prática energética, é uma prática de, seja lá se você quiser chamar de evolução espiritual, é uma prática que vai te colocar em contato com as suas emoções, com as suas dificuldades, com as suas memórias traumáticas. E aí, quando eu falo memórias traumáticas, pode ser tão simples quanto aquela criança que estava desenvolvendo a sexualidade e aqueles pais não souberam lidar com aquilo. Tão simples assim. E isso pode se tornar uma memória corporal naquela criança, naquele adulto, que é eu não sou bem-vindo, ou não sou bem visto, ou seja lá o que for, né, nesses termos, não posso me entregar, não posso me permitir o prazer. Hoje eu estava falando com uma pessoa no WhatsApp sobre esse tema, sobre permissão ao prazer, que no Tantra a gente fala muito sobre isso, né? Se permitir ao prazer da vida, se permitir ao êxtase da vida, se divertir. E porque eu estava falando do tema de lombar. Quando a pessoa faz a inscrição no pompoarismo, eu boto o que a pessoa tem de saúde para conhecer um pouco do perfil da turma. E depois, seja no curso, assim, muitas mulheres relatam dores crônicas de lombar. E homens e mulheres também, mas eu estou falando especificamente das mulheres, que é o que chegam no curso de pompoarismo, né? Lombar, que tem a ver com o primeiro e segundo chakra, que tem a ver com esse tema de base, de sustentação. E aí, dores na lombar vai estar falando sobre a não permissão ao prazer. E a pessoa pensa assim, caramba, mas como assim? Eu adoro me divertir, eu sentir prazer, né? Talvez você não esteja consciente do tema que está por trás, dos temas emocionais que estão por trás, né? Então a gente trabalha muito com o olhar da psicossomática. Então o seu sintoma, a sua disfunção tem uma origem emocional por trás. Então dores na lombar fala sobre essa não permissão ao prazer. É como se, quando eu falei lá atrás, né? Quando existe um sinalizador dessa energia que tem um desequilíbrio no seu campo energético, você não deu atenção, e ele apareceu no campo emocional e psíquico, você não deu atenção, ele se cronificou, né? Foi para o corpo físico. Então, o sinalizador, ou a doença, né? A gente não vê como inimiga, a gente não quer combater a doença, a gente quer olhar através dos sintomas. Então, os exercícios de pompoarismo servem para prevenção e tratamento de certas disfunções. Mas é importante você entrar em contato com as emoções de forma paralela, porque senão você vai estar trabalhando no corpo físico, mas não está aprofundando. A possibilidade do seu sintoma voltar é muito grande, porque você nem sabe o que está por trás, né, disso. Então, quando eu falo sobre as dores na lombar, que tem a ver com a falta de permissão ao prazer, essa é a origem da dor, né? Dor e prazer, eles estão no mesmo patamar, né? De quando a gente está falando das emoções, né? Medo e confiança, amor e raiva, e dor e prazer. São duplas que a gente trabalha muito na terapia corporal. Então, quando a gente fala de dor, a gente está falando de uma não permissão ao prazer. Quando a gente está falando de dor de lombar, a gente está falando de uma não permissão ao prazer também da sexualidade e dos temas que estão em torno da sexualidade. Temas de relacionamento, temas de entrega para o outro,
de prosperidade, ligação com dinheiro, porque o primeiro chakra fala de energia material. Então são tantas coisas que a gente está falando. Quando eu estou dando curso, eu só vou falar de pompoarismo no sábado à tarde. Porque a gente precisa falar de toda essa história de forma mais profunda. E eu levo as alunas a vivenciarem algumas meditações ativas para entrar em contato com a emoção. Se não entra em contato com a emoção, fica mais difícil, porque você não sabe o que está por trás de forma emocional. Então, existem várias dinâmicas mobilizadoras para desbloquear também, né, essa energia estagnada. Quantas mulheres com pólipos, com mioma, como que o seu corpo, ele condensou, né? Ele condensou, na verdade, uma energia que não tava fluindo. Ela precisou ficar cristalizada. Assim como você tem a capacidade, o seu corpo tem a capacidade de condensar e criar algo, nesse caso uma massa, ele também tem a capacidade de desbloquear e fazer esse sistema circular. Muitas das vezes, só isso de fazer trabalhos terapêuticos, dependendo do caso, às vezes não adianta. Mas precisa fazer um trabalho paralelo com uma medicina tradicional, com seu médico, mas tem que fazer junto o processo terapêutico, o processo de autoconhecimento e de autoexploração. E, pasme, a gente se surpreende muito como o processo anda e pessoas com sintomas e pessoas com pólipos, né, de repente some. Né? A gente já teve quem tá aí na turma da formação, quem tá aí online assistindo, na nossa última turma, tinha uma menina que tinha mioma e ia fazer a cirurgia, ia operar, entrou em contato com uma coisa muito importante, emocional, e ela teve um processo de liberação, depois ela teve uma baita hemorragia, assim, de que durou um dia, foi pro médico, e o mioma foi abortado, né? Literalmente o bioma foi abortado e ela não precisou passar pela cirurgia. A gente não sabe a história de cada um, precisa sempre consultar um médico, mas, por exemplo, eu trabalho em parceria com uma ginecologista das antigas, uma das primeiras, ou a primeira, sei lá, ginecologista a trabalhar com parto humanizado, e homeopata, né? Procure médicos, né? Médicos que estão na medicina tradicional, mas que tem um olhar além. Porque se você trata só o corpo físico, se você não tratar a origem, o sintoma vai buscar alguma forma de aparecer, né? Tem gente que perguntou sobre isso também, sobre... Cólica é um termo que mais apareceu. E aí é muito mais voltado esse tema para as mulheres, né, também. Cólicas menstruais, que eu tô falando, né? Pense só, o nosso útero, que é um cálice, e nesse momento da menstruação, a gente deveria estar vivendo a energia mais yin, de deixar ir. Muitas mulheres que têm problemas graves de cólica e crônicos, é provável que tenham um tema ainda não bem visto com a sua feminilidade. E eu não estou falando do estereótipo do feminino, estou falando sobre energia feminina. A energia feminina vai falar sobre disponibilidade, sobre um lado mais passivo, sobre um lado mais de receber do que fazer. Então, até que ponto essa mulher que está com essa cólica crônica, que a cólica é um movimento involuntário do útero, ela está com uma energia muito yang. No momento que ela deveria estar receptiva e fluir, e deixar algo fluir, ela pode estar no maior controle, numa maior tarefa, muito trabalho, não tem tempo de parar. Pode ser também uma pessoa que tem que olhar para o tema da maternidade, ou seja, em primeiro lugar, essa mulher com a história da mãe, e depois o lugar de temas da própria maternidade, de se tornar mãe. Mas não pode pular etapa. Tem que ver você com a sua mãe. Depois, vice-versa. Se você já teve filho, olhar para o tema, ainda assim, da maternidade, você
com a sua própria mãe. Mesmo que você já tenha filho, veja isso depois, porque a gente precisa primeiro olhar daqui para o passado e para os nossos antepassados, os nossos tutores, trabalhar com isso para ir adiante, né? Então, mesmo que quem já tenha tido filho, né, olhar é uma possibilidade. Eita, gente. O que o Vitor falou? Dom lombar também não representa o mundo dos instintos, dos desejos que muitas pessoas estão desconectadas. Exatamente. Boa, Vitor. Eu não. Tá difícil eu acompanhar sozinha os comentários. Uma pergunta muito. Uma pergunta muito perguntada é boa, né? Algo muito falado nos cursos. Uma pessoa só falou sobre isso, perguntou, mas é assim, é uma dos tops do curso, que é a dispareunia e a anorgasmia. Então, dor na relação sexual. Essa mulher, essa dor e essa musculatura que contrai, daqui a 2 minutinhos vou anunciar aí a promoção que vai rolar. Então, essa musculatura que contrai involuntariamente é uma forma de proteção. O corpo, ele está tentando te proteger. Ele não está te sacaneando. Então, na hora da relação sexual, tem uma ameaça. E muitas das vezes a ameaça é a ameaça do amor. Eu não posso abrir meu coração, porque em algum momento eu já fui traída. E essa traição é uma traição simbólica. É uma sensação dessa criança de ter um senso de abandono, de traição, de não ser vista, né? Do coração partido, do medo da entrega e de não ser recebida, e o medo também do amor. Então, de forma simbólica, no momento da relação, esse corpo ele pode se contrair involuntariamente, ele se fecha e ele literalmente se tranca. E aí, quando a pessoa tenta fazer a relação sexual, mas ela não tem a consciência corporal, ela não tem consciência que o corpo está travado. Alguém perguntou sobre... Guna, vaginismo, é isso que eu tô falando. Eu comentei sobre a dispareunia, né? E a dor na relação sexual. Valeu, Guna. Então, essa pessoa, pela ameaça do amor, o corpo ele se contrai. E ela tenta ter a relação sexual e vai o quê? Vai causar dor. Mas essa dor é para evitar, isso é muito importante, a dor física é para evitar a dor emocional. Então, é disso que a gente se trata, sabe? Não se trata de olhar só para o corpo físico, de ficar lá tentando massificar a musculatura, até com os exercícios de pompoarismo, se você não olhar para o sintoma que está por trás. Pegar os acessórios de pompoarismo e tentar forçar se a sua musculatura trava e vai te machucar. Você não deve fazer isso para o corpo físico, pode fazer mal, mas mais importante ainda, vai fazer mal para o seu emocional, vai fazer mal para essa origem dessa criança que foi ameaçada. Então tem que trabalhar de forma paralela com o corpo físico, emocional, psíquico. E a Guna também falou sobre a lubrificação, né? Mas deixa eu ver se eu completo aqui com alguma coisa. Outra coisa que também, né, e eu falei de forma muito simbólica sobre esse medo do amor, né? Mas acontece também da pessoa ter o sintoma da dor durante a relação sexual quando tem alguma ameaça na hora, quando ela não quer, quando ela não confia na pessoa que está junto, ou quando aquela pessoa traz uma ameaça que às vezes ela não sabe. Então, mesmo sendo uma pessoa que ela está conhecendo, mas já tem uma certa confiança, sabe que é uma pessoa legal, mas pode ter alguma coisa que aquela pessoa desperte a memória da criança e traga o senso de perigo, mesmo que não seja um perigo real. Mas a memória da criança ei, estão em perigo, e o corpo tenta se defender. A lubrificação vai acabar falando sobre a mesma coisa, mas a baixa lubrificação vai falar ainda sobre de fato o ressecamento das emoções. Como tá difícil deixar essas emoções fluírem.
né? Isso de forma emocional. Quando a pessoa começa a praticar os exercícios de pompoarismo, é muito natural que a lubrificação aumente bastante. Porque tem um objeto no canal vaginal, tem as contrações, os exercícios de pompoarismo, e aí o corpo, ele vê, tem uma coisa ali, tem uma coisa ativando, tem uma coisa contraindo. Tá levando sangue. Quando leva sangue, leva oxigênio. Aumenta a lubrificação natural e aumenta o quê? A consciência. A consciência do quê? Dos temas que estão por trás. Então você, junto com os exercícios de pompoarismo, sabendo que você está lidando com as questões emocionais, o processo vai muito mais rápido. É muito mais produtivo, é muito mais lucrativo, né? Não tem como olhar um sem olhar o outro. 7h40. Quem tiver aí e tem interesse no próximo curso de pompoarismo, dia 7 e 8 de março, Dia Internacional da Mulher, só vou fazer essa promoção neste momento para o Dia Internacional da Mulher. Cola no meu caderninho. É assim, o curso integral tem valor de 510, sábado e domingo, o dia todo. Existe uma promoção da parceria Shakti, que é se inscrevendo com 2 amigas, que acabou ontem, você tinha 10% de desconto. Mas nesse momento o Vitor não vai ganhar, nem venha. Nem venha. Esse curso é só para mulheres. Só live que pode participar homem. Então, essa promoção. Assim que acabar a live, não pode ser agora, enquanto ela está tendo. Assim que acabar, às 8 horas, a primeira pessoa que mandar um direct no Instagram da Casa de Lakshmi eu vou fazer o curso no dia 7 e 8 de março de pompoarismo, que é no Rio de Janeiro. Essa primeira mulher vai ganhar 70% de desconto. Ou seja, você vai ter um abatimento de R$ 357. O seu curso de 2 dias vai sair por 153. Quem chegou em segundo lugar vai ganhar 60% de desconto. E o curso sai por 240. Quem chegou em terceiro lugar, 50% de desconto. E quarto lugar, 40% de desconto. Então, esse curso é só para mulheres. Mas é o Tony que tá ali? Acho que é o Tony. Mas a gente vai ter o curso de pompoarismo masculino com gendarme, hein? Então, assim, esse curso é no Rio, mas é sábado e domingo e o nosso espaço recebe pessoas para se hospedar. Então, a gente costuma receber muitas pessoas de São Paulo, mas de todos os estados a gente está disponível. Então, se você chegou em primeiro lugar, tem um desconto de 70%. Sei lá, mora em São Paulo, Belo Horizonte, aqui do lado, né? Vale a pena e a gente te acolhe. Essas 4 pessoas que chegarem, quem for de fora do Rio, a gente vai te receber de forma gratuita por conta do Dia Internacional da Mulher, tá? Só vai estar valendo para as 4 primeiras pessoas a partir das 8 horas, quando a live acabar, tá? Então, vamos voltar ao assunto. Aí vamos falar uma coisa sobre os exercícios e tal, né? Tem pessoas que falam assim, mas será que eu preciso fazer? Serve para homens e mulheres. É assim, o que traumatiza o corpo ao longo da vida? E o corpo físico? Primeiro que são todas essas histórias que eu tô falando, de como foi a sua primeira infância. Eu tive uma aluna que ela tinha incontinência urinária, e aí a mãe dela tinha incontinência urinária, e ela tinha uma filha com 18 anos que tinha incontinência urinária, e ela tinha uma filha também, a segunda filha de 7 anos com incontinência urinária. Então não pense que é uma doença da velhice. Não é natural você ter essa doença, não é para ninguém, não faz parte da vida natural. Tem várias mulheres que chegam e falam assim, eu sei que quando eu tiver velho eu vou ter que usar fralda. Gente, não é assim. Não é, tá? Então, urgência urinária, incontinência urinária, não é natural ter. Se deu aquela tosse, saiu um xixizinho, espirro, deu a gotinha, não é natural, né? Pense em começar a praticar o pompoarismo logo. Então, assim, a incontinência urinária tem vários
questões emocionais, que eu falo mais profundamente no curso, eu detalho a psicossomática de cada disfunção, e você ainda recebe uma apostila com a teoria disso. Mas o que você também está fazendo com o seu corpo ao longo da vida? Seja incontinência, prolapso, vários outros, me fugiu aqui a cabeça, né? É assim, ao longo da vida, você está com ganho de consciência dessa musculatura? Você está trabalhando essa musculatura desde criança? Você toca, você estimula, você sabe os exercícios dessa musculatura? Você, quando tosse, né? Tosse. Força, né? Força a musculatura. Você contrai a musculatura, você lembra de contrair ou ninguém nunca te falou isso? Se você faz o exercício na academia, homens e mulheres, pega peso superior, faz agachamento. Alguém alguma vez já te orientou a contração da sua região pélvica, do períneo e a sustentação dessa musculatura? Ou as pessoas só falam sobre contração do abdômen para não sobrecarregar a lombar? Então, será que ao longo da sua vida você está traumatizando o seu corpo não só emocionalmente, mas também fisicamente? Então, se ao longo da sua vida você não está cuidando disso, provavelmente você vai ter que aprender a fazer os exercícios de pompoarismo. Porque quantos anos da sua vida você é desconectado dessa área? Então, a gente precisa entender que ficar doente quando você chega a uma determinada idade não é normal, tá? Aí tem gente que fala sobre os hormônios, os desequilíbrios hormonais, que é natural. Também não, né? O pompoarismo ajuda nesse equilíbrio também, porque ele te ajuda a reconectar também com a sua essência, você a entrar mesmo no equilíbrio. Se a gente fosse falar também sobre esse lugar da conexão e da desconexão, né? Tem aparecido muitas mulheres com endometriose, muitas. Tem um texto no blog da Casa de Lattes falando sobre endometriose. E assim, a endometriose tem um fundo emocional muito importante. Se você for pesquisar a origem da endometriose, ninguém sabe te falar o que é a origem fisiológica, né? Por que a pessoa tem endometriose? Ninguém explica por quê. A endometriose é quando o endométrio, que deveria sair, o fluxo deveria sair livremente pela menstruação, o corpo, ele bloqueia esse fluxo e o endométrio começa a crescer e ele entra num movimento contrário. Ele pode ir subindo. O endométrio pode chegar nos ovários, pode chegar em órgãos superiores, e isso pode ser muito perigoso. O endométrio pode chegar até, imagina só, pulmão, sabe? Chegar nos órgãos de fato superiores. Então é muito arriscado. Uma endometriose está desequilibrada, você tem que buscar um apoio médico, tem que ver se está equilibrado. Mas a orientação é: busque uma ginecologista, um ginecologista com uma visão sistêmica, né? Que seja homeopata, que tenha essa visão de um todo. Então, essa mulher, esse corpo da endometriose está pegando fluxo ao contrário, vai estar falando sobre isso. De origem, essa mulher em algum momento se desconectou da origem do fluxo da sua vida. Então, às vezes, mulheres que estão numa determinada área de trabalho que falta libido, que falta energia, falta vida, e ela está num fluxo oposto, literalmente oposto. E esse endométrio e essa energia e esse sangue, ao invés de sair livremente, ele pega um caminho como se fosse o caminho errado, sabe? De alerta. Ei, teve algum lugar que você pegou o caminho errado. Olha para isso, né? Então, um outro tema também muito importante da endometriose, que vai falar sobre uma mulher com uma grande questão de autoestima, né? De uma mulher que tem uma questão com a autoestima e essa dificuldade de perceber que ela pode gerar e criar algo. Tudo que tem a ver com útero. E aí, no caso dos homens, a gente também vai estar falando, né, dos órgãos no primeiro chakra, vai estar falando também de energia criativa. Então,
Pompoarismo para homens e mulheres, a gente vai estar falando desse ganho da energia criativa, energia da vida. E no caso dessa mulher, né, que em algum momento ela se perdeu da originalidade, ela se perdeu dessa energia criativa. E aí ela tem um senso de não vou dar conta de criar, de gerar. Então, tem mulheres que têm endometriose que de fato têm dificuldade ou algumas não podem ter filhos. E é muito curioso e nada explica, cientificamente, isso não é explicado, que às vezes uma mulher depois que tem endometriose, que adota um filho, um bebê, ela consegue engravidar depois. Por quê? Houve alguma mudança ali na psique dela, que ela percebeu a possibilidade de gerar e criar algo, e aí o corpo entra no equilíbrio e de repente ela engravida, né? Então a gente não fala sobre as disfunções, sobre a doença, sem olhar. Valeu, Tônia! Sem olhar para a emoção. Tônia me alertou que estava faltando 9 minutos. Ai, que bom que ele alertou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar um vídeo ensinando a fazer um exercício de pompoarismo. Vou fazer o mais básico de todos, porque assim homens e mulheres podem fazer. Eu ia dar aqui, mas eu tô vendo que vai ficar corrido, acho que não vai ser produtivo. Então eu vou me organizar para fazer esse vídeo, mas esse vídeo vai estar no Instagram da Casa de Lakshmi. E assim todo mundo vai ter acesso, tá? Eu vou mandar para pro WhatsApp, pro direct, para todo mundo, mas assim, segue o Instagram da Casa de Lakshmi e fica atento, porque eu realmente não sei quando vou criar o vídeo. Vou tentar fazer o quanto antes, tipo amanhã, tá? Então fica atento. Então eu vou te ensinar a fazer esse exercício de conscientização, de contração e de respiração, tá? Uma coisa que é muito importante, que eu acho que isso é muito importante ser falado, que, cara, muitas pessoas acham que o pompoarismo é força e contração. Força e contração. Eu não trabalho dessa forma. Tem a força, tem a contração, mas tem o relaxamento, tem o deixar ir. Outro dia eu fiz um post no meu Instagram sobre... Eu fiz a formação de doula, para entender mais desse universo da gestante, da mulher que está no puerpério, para poder acompanhar também clientes gestantes. E aí eu comecei a participar de conversas com doulas, faço parte de grupos de doulagem e falei da importância do pompoarismo para a gestante, mas uma doula falou assim, não, o pompoarismo não é bom porque... Uma doula falou que o pompoarismo não era bom porque trabalha muito a contração e a força no momento do parto natural, a mulher precisa relaxar. E eu percebi que ela foi muito inocente na fala dela, porque ela não conhecia a técnica, mas de fato é isso que as pessoas acham, que o pompoarismo é contração e força e segurar. Cara, as mulheres já seguram muita coisa, porque elas estão no medo. A sociedade, né, repressora criou um corpo, né, construiu um corpo, que a sociedade constrói sim o nosso corpo, a forma que a gente lida com as coisas. O nosso corpo, ele aprendeu a se proteger e a contrair. A gente precisa aprender também a relaxar. Então, o pompoarismo para gestante e para homens e mulheres, seja lá o que for, é muito importante também para isso. Para ganhar força, para ganhar flexibilidade, para ganhar sustentação e também para você aprender a soltar. E aí, isso vai estar falando também sobre orgasmo. Homens e mulheres, orgasmos potentes, tem a ver com a entrega total para o outro. Isso vai se reverberar para a sua vida, uma potência orgástica. Você se entregar para a vida e curtir e sentir prazer com a vida. Como é que é você aprender a sustentar as questões, os seus temas da vida, mas também fluir com isso? Então acaba que o pompoarismo na contração e no relaxamento vai estar falando sobre isso, vai estar falando da sustentação, do ganho de força e do deixar ir, sabe? Então, mulheres também, e isso pediram para falar sobre a anorgasmia. A anorgasmia vai estar falando sobre esse medo da entrega, né? Um orgasmo só é possível de alcançar com uma entrega total, e uma entrega total para o outro.
Jandarma tá aí. Ó o curso de Pompoarismo para homens, Jandarma. Tony tá pedindo. Vamos botar na agenda. Então, assim, gente, é muito assunto para falar. Uma live não cabe. É por isso que o curso de pompoarismo tem 2 dias. Mas se a gente fizer, você vai ver que alguns cursos de pompoarismo levam 3 horas. Cara, esse curso não tá errado. Porque é breve o curso de pompoarismo, é simples. Mas todo o conteúdo que está por trás, gente, é muita coisa. Então, a gente precisa levar para as emoções, a gente precisa levar para esse campo energético também, tudo isso que está por trás. Não dá para pular etapas, tá? Eu vou começar a encaminhar para o fim, porque eu tô com medo de acontecer igual a outra live de reiki que acabou. 30 segundos restante. Então, quem pegou a promoção, assim que acabar a live, a primeira pessoa, quando acabar a live, hein, a primeira pessoa aqui no direct da Casa de Lakshmi, a primeira pessoa vai ter 70% de desconto no curso, a segunda 60%, a terceira 50% e a quarta 40% de desconto, tá? Vai ser no dia 7 e 8 de março.